Olha, você já parou para pensar que o que a gente coloca no prato pode influenciar diretamente no nosso humor, na nossa memória e até na forma de como a gente lidar com o estresse do dia a dia? Pois é, a nutrição ela vai muito além da boa forma. Ela é um dos pilares da nossa saúde mental e é sobre isso que a gente vai falar agora, porque está no ar o quadro Saúde à Mesa. E quem vai falar conosco sobre este assunto é a nutricionista Alcione Altini, que é muito bem-vinda aqui com a gente sempre. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Sempre é um prazer estar aqui. Quer dizer que tem total relação entre a saúde mental e a nutrição? Tem tudo a ver, Renata. E olha só, e não é só nessa capacidade de prevenir, de lidar com as doenças, por exemplo, degenerativas, como mal de Alzheimer, Parkinson, mas com a questão do dia a dia, na questão do aprendizado, na criação de memórias, em relacionamento, em conviver com altos e baixos do dia a dia. Isso é uma coisa muito importante, isso também impacta muito na questão do trabalho, da convivência pessoal e tudo isso. E a nutrição, ela tem esta importância. Eu costumo dizer que essas doenças degenerativas, elas são esculpidas ao longo da vida da gente e acabam, por exemplo, trazendo esse prejuízo. Mas se a gente cuidasse da mente, porque cuidar da mente é saúde também, né? A saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não a ausência de uma doença. Então, você tem que cuidar da sua mente ao longo da sua vida. E tem até muitos estudos que demonstram uma relação entre a depressão e a deficiência de alguns nutrientes. Exatamente. E hoje, esse bombardeio de alimentação ultraprocessado, o estresse, o excesso de informações, eles levam isso à questão da saúde mental. A saúde mental, ela já saiu dos consultórios, ela é um problema de saúde pública hoje. E a gente tem que conversar sobre isso. Essa questão de muitos industrializados, né, os ultraprocessados, na verdade, porque nem todo industrializado é ruim. Os ultraprocessados, eles podem interferir diretamente nessa questão aí do aumento de casos de problemas de saúde mental, doutora? Ela pode interferir por vários problemas. O ultraprocessado, ele tem uma carga de açúcar, de sódio e de gordura. E essa carga desses elementos, eles levam a uma inflamação. E a gente costuma falar de inflamação do corpo, inflamação das articulações e inflamação, mas a gente esquece da inflamação, por exemplo, do cérebro. E o cérebro é um órgão que também inflama e isso também traz prejuízo. Então, esta alimentação também contribui para essa inflamação que resulta em um transtorno, por exemplo, uma esquizofrenia e outras doenças. Que nutrientes, doutora, podem estar relacionados a essas questões da saúde mental? A gente tem o ômega, né, tão falado, a gente tem vitaminas do complexo B, a gente tem ferro, a gente tem polifenóis, que são poderosos antioxidantes, a gente tem minerais importantes na manutenção desse cérebro. Mas eles vão interferir em questões emocionais mesmo, na minha produção de serotonina, no estímulo das minhas sensações, ou isso afeta fisicamente para que eu interfira de alguma forma nas minhas reações, nos meus sentimentos, na minha saúde cerebral? É bem complexo. Eu posso ter uma interferência na produção de serotonina, eu posso ter um combate à inflamação através desses nutrientes e eu posso, porque, por exemplo, uma pessoa inflamada, uma pessoa que tem problema de sono, um problema de humor, um problema em se relacionar com a comida, tudo isso já caracteriza um problema que essa pessoa vai estar com uma inflamação ou com distúrbio a nível de cérebro. Uhum.
Então pode ser que altere tanto diretamente, né, como no funcionamento, indiretamente. no mecanismo, quanto indiretamente. Por exemplo, a questão da microbiota intestinal. A gente sabe que a maior parte da serotonina, 90 a 95% da serotonina, ela é produzida a nível intestinal. Essa serotonina, ela alcança o cérebro, ela não vai alcançar diretamente, porque essa serotonina que é produzida a nível intestinal, ela não vai passar por uma barreira que a gente chama barreira hematoencefálica. Mas essa serotonina produzida no intestino, ela tem uma relação direta com a motilidade intestinal e com a secreção de algumas enzimas, que vão trazer, por exemplo, uma microbiota saudável. Se eu tenho uma microbiota saudável, eu também tenho uma comunicação que a gente chama de eixo intestino-cérebro, e essa comunicação intestino-cérebro, ela vai resultar também em transtornos emocionais ou não, ou eu posso ter uma relação boa e trazer melhorias para o meu corpo. Tanto que uma pessoa que não tem uma regularidade intestinal, não consegue ir ao banheiro com uma certa frequência, ou que tem dificuldades para essa evacuação, ela chama-se de pessoa enfesada quando ela está estressada, porque, na verdade, o meu mal-estar ali intestinal, ele vai interferir também no meu humor ali ao longo do dia. Exatamente, ele vai interferir diretamente isso. E a gente tem neurotransmissores que levam essas mensagens diretas para o cérebro. Então, eu tenho sinais neurais, eu tenho hormonais, eu tenho imunológico, que fazem essa comunicação com o eixo intestino-cérebro. Então, isso é importante. E cada vez mais as pessoas comem menos fibras. E as fibras têm uma importância. Outra coisa, a questão da água. A importância de você consumir ali 2 litros de água ao dia. Para quê? Para que o seu intestino funcione e que isso resulte em uma boa comunicação com o seu cérebro. Inclusive, doutora, a gente tá pontuando bem ali essas questões de quanto que as deficiências podem afetar nessas mesmas questões emocionais, de humor e tudo mais, e até nas patologias mentais. Mas tá, se existe uma relação tão direta entre cérebro e estômago, né, e a parte intestinal, e a gente fala muito, que comer um chocolatinho, comer aquela coisinha gostosa, faz com que eu libere a serotonina, o hormônio da felicidade. Então eu vou ficar me alimentando só de chocolate, que aí eu vou ficar feliz, é assim? O problema é que o chocolate, o cacau, ele é um flavonoide, ele traz benefício. O que não traz o benefício é a gordura e o açúcar. Mas tudo moderadamente, ainda você pode ter um resultado positivo nisso. Tanto é que quando a gente exagera na quantidade de açúcar, depois você tem um efeito rebote, você tem ali uma indisposição, um sono, uma falta de energia. E a gente não pode esquecer que o cérebro, ele consome 20% de toda a energia do que a gente ingere. Então, isso é um outro ponto importante. Que tipo de energia a gente está mandando para o cérebro? Né? E o cérebro, ele tem esse consumo de 20% de todo o consumo do que a gente ingere. Então, não é à toa que por exemplo, essas bebidas energéticas, alimentos também, tudo aquilo que tem um estimulante, rico em cafeína, por exemplo, que também vai afetar ali na energia do meu cérebro. Isso, você tem que fazer, você tem que ser criteriosa em qual energia você está ingerindo para mandar para o seu cérebro. Você pode ser aquela pessoa que se arrasta, que não tem vontade de acordar, que não tem vontade de ir à academia, e você pode se alimentar de uma forma mais saudável e adquirir dessa alimentação um outro tipo de energia. Porque o energético não vai resolver minha situação ali momentânea. Isso, né? E outra coisa, Renata, é que hoje, cada vez mais, os adolescentes e as crianças estão trocando água por energético. Então, isso também é um outro problema sério. E a gente tem que prestar atenção nisso, né?
Na verdade, é daquele jeito de sempre, né? A nutrição, tudo depende. Tudo depende. E tudo com equilíbrio é possível. Exatamente. Doutora, quem quiser saber de outros assuntos relacionados à nutrição, tem algum beijinho especial para mandar hoje? Hoje tem um beijinho pro Fernandinho Paçoquinha, que ele sempre diz, olha, eu lhe vejo lá. Então, um beijo para você, Fernandinho. Fiquei com vontade da paçoquinha agora também. Já ia ficar feliz liberando serotonina. Mas aí o amendoim já tem ali uma gordura boa, só não exagera no açúcar. Tudo depende. Obrigada por estar aqui com a gente mais foi um uma prazer. vez, viu? Tá aí o nosso quadro Saúde à Mesa, sempre trazendo aí temas relevantes para você aprender a ter uma melhor relação com a comida. Semana que vem tem mais, viu?